Ele solta uma fumaça azulada muito diferente da exalada por um fumante. Esta luz azulada parece-se muito com uma fumaça luminosa, irradia-se da superfície do corpo e tem uma espessura uniforme, que depende da saúde e da força do modelo. Numa pessoa mais idosa pode ter aproximadamente meia polegada de largura e numa realmente vigorosa pode estender-se por 2, 3 polegadas ou até mesmo 4. Isto é o etérico, a radiação animal de um corpo. A aura superposta ao etérico estende-se além da cabeça, e se você for suficientemente evidente, verá no centro desta um jogo de luzes que se assemelha muito a um pequeno chafariz borbulhando, cintilando e mudando de cor, de acordo com os pensamentos da pessoa. Bem, em torno da cabeça, verá um halo ou nimbo. Parece, bem, todos sabem com que se parece um halo, mesmo se não tiverem nenhuma esperança de conseguir um, mas talvez devêssemos descrevê-lo. Parece um disco de ouro. O grau, cor ou matiz do ouro depende da espiritualidade ou estágio de evolução da pessoa em pauta. Se é espiritual e está se aperfeiçoando, o ouro terá uma patina esverdeada. Quanto mais espiritual, mais amarelo parecerá no ouro. Em volta do corpo há redemoinhos de cores. Na realidade há muito mais do que podem ser descritas em termos terrenos, porque há cores, sombras, matizes, etc., além da gama abrangida por palavras. Elas redemoinham em volta da cabeça, dos olhos, do nariz, da boca, da garganta, dos seios, do umbigo, do sexo, e então o redemoinhar torna-se menos intenso em torno dos joelhos, se bem que haja um brilho considerável na parte de trás. A cor diminui, torna-se mais uniforme à medida que a aura desce para os tornozelos e os pés. Como dissemos, o nosso modelo está a 4 pés do chão e, assim, a pessoa sendo normal, a parte inferior do revestimento ovoide da aura apenas tocará o chão 4 pés abaixo do modelo. A parte mais fina deste ovoide aponta para o chão. Se você esticar os braços, normalmente, tocaria seus limites. As cores da aura fluem, rodopiam e trançam-se nas outras cores. É um tremeluzir constante, e embora seja uma ilustração insatisfatória, só posso compará-las ao brilho do petróleo derramado em água. Assim as cores da aura brilham, mas mais intensamente. Cada cor tem um significado, cada estria tem um significado. Não só isso, mas a direção da corrente também tem um significado. Imagine que você apanha um ovo e embrulha com toda espécie de sedas de diferentes cores, enrola para trás, para diante, para cima e para baixo, nunca usando a mesma cor 2 vezes. Isto lhe dará uma ideia grosseira do aspecto da aura. Você vê a aura, vê o etérico e vê no interior a luz que brilha intensa, a da força da vida, bastante difícil de explicar, mas pode-se ver todos os três, sem que um interfira com o outro. Talvez haja uma boa maneira de ilustrar. Você está sentado ao ar livre, e tem uma imensa paisagem diante de si. Seus olhos podem ver, de algumas polegadas do seu rosto até um número ilimitado de milhas. Se quiser focalizar sua mão, erga o rosto e pode ver as linhas da palma. Enquanto faz isso, pode ainda estar consciente do cenário ao fundo, mas este não interfere nem o distrai do estudo da sua mão. Isto representa, vamos dizer, olhar para a aura e seu revestimento. Agora, vamos um passo adiante. A 10 pés uma pessoa sentada numa cadeira, e você pode vê-la claramente. Está consciente da sua mão junto ao rosto e da paisagem distante. Mas nem a proximidade da sua mão nem a paisagem interferem com o estudo da pessoa sentada a 10 pés de distância. Isto seria olhar o etérico. Agora, para olhar a força da vida brilhando tão intensamente entre o cérebro e o Kundalini, pode-se dizer que erguemos os olhos afastando-os da pessoa que está sentada na cadeira e contemplamos a paisagem, talvez o sol poente, ou se preferir outro mais adequado a esta ilustração, o sol nascente. Você pode aperceber-se do sol nascente, estudar a paisagem, sem ser afetado pela pessoa sentada na cadeira, ou pela sua mão que está a poucas polegadas. Assim, está claro que você pode ver a aura, o etérico e a força Kundalini, dependendo da maneira como mova ou focalize sua evidência. A finalidade do fundo de veludo preto é evitar que as pessoas se distraiam. Por exemplo, se você tem um interruptor de luz numa parede, ou um quadro, ou um espelho, sua vista é instintivamente atraída por um reflexo ou um ponto brilhante. Se ela se distrai,
pode distrair sua vidência. Para melhores resultados deveria usar um fundo fosco, sem nenhum desenho, e naturalmente precisa haver um modelo nu porque, se usa roupas, a sua vidência é desviada pelas emanações das cores do tecido. Da mesma maneira, se você está olhando o sol através de uma janela, a luz sofre uma mudança aparente devido à cor das cortinas. Outra maneira de ver, você tem uma luz elétrica acesa, sem quebra-luz, então, você vê a cor realmente emitida pela lâmpada. Agora, se você colocar uma cúpula colorida sobre a lâmpada, a cor aparente será distorcida pela mistura da cor natural da lâmpada em si a cor do material da cúpula, e você será enganado. Temos uma coisa semelhante em fotografia. Se você quer tirar uma fotografia em cores, com um filme de exposição diurna, mas usa sob luz artificial, as cores sairão todas erradas. Assim, se você estiver fazendo a experiência a sério precisa de um modelo nu, não há nada de mal nisso, somente os pensamentos das pessoas desviadas por algo de que trataremos no capítulo 11, abordando o sexo. Os antigos chineses, depois copiados pelos japoneses, gostavam de pensar que todos os órgãos do corpo tinham homenzinhos para cuidá-los. Bem, não estavam tão errados, sabe? Porque aqueles estão ligados ao cérebro por vários nervos e estes sabem tudo o que acontece a todas as partes de todos os órgãos. As funções de um órgão costumavam estar dentro do controle consciente do homem, mas, agora que as pessoas negligenciaram tais coisas, ele se tornou automático, na sua maior parte. Há muitos adeptos que podem controlar conscientemente o funcionamento dos seus órgãos. Na Índia, os faquires, que geralmente são adeptos degenerados, dão demonstrações disso. Podem atravessar uma faca pela palma da mão e ao retirá-la o ferimento fecha em minutos. Estas coisas são reais, mas hoje em dia o controle dos órgãos é praticamente inexistente. A ilustração deste capítulo merece ser estudada porque verão que um artista fantasioso desenhou pequenos monges e acólitos sob a supervisão de lamas controlando as funções do corpo. Isto é muito parecido com o sistema monitor, que previne o cérebro quando qualquer estrago ou mau funcionamento ocorre. Também vale a pena visualizar o seu corpo, como sendo controlado por esses homenzinhos, porque, quando quiser meditar profundamente, pode, controlando-os, obter uma meditação completa. Tudo o que tem a fazer, como já foi dito em vários dos meus livros, é mandar os homenzinhos saírem e se agruparem no exterior do corpo, para que a sua consciência seja removida. Faça-os marcharem dos dedos dos pés pelas pernas acima e estes se tornarão relaxados e tranquilos. Faça esses homenzinhos deixarem os seus rins, seus intestinos e seu baço, etc., e descobrirá que consegue um relaxamento completo e total. Quando isso acontece, você é capaz de fazer a mais profunda das meditações e obter verdadeiras revelações do outro mundo. Experimente, mas, primeiro, leia tudo sobre este sistema nos meus outros livros. Não quero entrar nesse assunto aqui, ou alguém dirá que não tenho mais nada sobre o que escrever e começo a repetir-me. 11. Escreva isto. Da África e da Índia, da Austrália e da América, de todos os países do mundo, até daqueles por trás da cortina de ferro, vêm cartas. Milhares delas. Perguntas, perguntas, perguntas. Como tornar-se um santo? Como usar um mantra e ganhar o soapstack irlandês? Como ter bebês? Como não os ter? Da Malásia e de Manchester, do Uruguai e da Iugoslávia vêm cartas. Perguntas e mais perguntas, que, geralmente, caem dentro de um certo padrão. Assim, neste capítulo vou responder as perguntas mais comuns. Acalmem-se, certamente não vou mencionar o nome de ninguém. Pergunta: tenho lido muitas histórias a seu respeito nos jornais, e, antes de comprar qualquer dos seus livros, pensei em escrever-lhe para perguntar se são verdadeiros. Resposta: garanto-lhe, definitivamente, que todos os meus livros são verdadeiros. Tudo que escrevo é experiência própria e posso fazer todas as coisas sobre as quais escrevo. Tendo dado esta garantia, deixe-me dizer algo mais. Meus livros são verdadeiros, sim, mas certamente os desconfiados não sabem distinguir a árvore da madeira. Que diferença faz quem seja eu? O que escrevo é que é importante. Através dos anos, hordas de espertos têm tentado provar que estou errado. E falharam. Se sou um impostor,
de onde extraio o conhecimento que agora outros copiam. Meus livros contêm as minhas próprias experiências pessoais, nada tem da chamada escrita automática, de que a imprensa tanto gosta. Não sou possesso nem obsedado, apenas uma pessoa que tenta desempenhar uma tarefa muitíssimo difícil, em face do fanatismo e do ciúme. Há gente em postos elevados na Índia e em outras partes que poderiam auxiliar-me, mas que prostituem sua religião na política, e assim, por razões políticas, etc., negam a verdade do que escrevo. Meus livros muito têm contribuído para popularizar o Tibete e mostrar que ele é bom e espiritual, mas nada disso é levado em conta. Uma liderança mais forte teria permitido ao Tibete evitar a agressão comunista, mas nunca nenhuma guerra pôde ser ganha sentado numa cerca esperando ver para que lado pula o gato. Recebo milhares de cartas de pessoas que afirmam que a verdade dos meus livros é evidente, e tenho realmente orgulho em poder afirmar que nos últimos 10 anos, só recebi 4 cartas desagradáveis ou ofensivas. Voltando ao primeiro parágrafo da resposta, deixe-me acrescentar que é muito divertido observar as pessoas discutirem a identidade do autor, mas não perceberem a finalidade dos seus livros. O pobre Shakespeare deve pensar que o seu bacon está no fogo quando sintoniza algumas pessoas muitíssimo inteligentes que sabem que Bacon escreveu Shakespeare e que este era aquele. Quem escreveu a Bíblia? Os discípulos? Seus descendentes? Um grupo de monges brincando com as escrituras originais? Que importa? Somente o que foi escrito interessa, não o nome ou a identidade do autor. Assim, para responder à pergunta, sim, todos os meus livros são verdadeiros. Pergunta: o que é o Nirvana? Por que os hindus só querem sentar sem fazer nada e esperar que no fim tudo dê certo? Resposta: os hindus não pensam isso. O Nirvana não é a extinção de tudo, é completamente impossível viver num vazio, num estado de vácuo. Para viver, precisa-se progredir e desenvolver. Considere um carro, por exemplo. Primeiramente, faz-se um protótipo que é experimentado na pista de corrida da fábrica e, depois, se for um carro de boa qualidade, é enviado às montanhas da Suíça para ser testado ali e talvez às florestas da América do Sul. Quando o carro é experimentado, aparecem certos defeitos que podem ser eliminados. A finalidade do teste é descobrir o que está errado e consertá-lo. O mesmo se aplica aos seres humanos, têm de ser testados para se encontrar os pontos fracos, a fim de que possam ser superados. Isso tem sido feito todo o tempo nos estágios comuns de evolução. Vocês concordarão que muitos modelos de rádios, carros ou quaisquer outros, foguetes espaciais, se preferirem, têm defeitos e os que se seguem são melhores porque as falhas foram eliminadas. O Nirvana é o estágio em que as imperfeições dos seres humanos são eliminadas. Assim, o hindu e o oriental erudito tentam superar seus erros, tentam eliminar seus desejos e outros vícios interessantes, mas prejudiciais. Pode-se dizer que tentam num estado vazio no que concerne o vício, que eles abandonam, buscando apenas a perfeição. Assim, em vez de procurar obter montes de nada, tenta livrar-se do vício para deixar mais espaço para o bem. A ideia antiquada de que o Nirvana é um estado de vazio, no qual a pessoa senta num vácuo mental e espiritual é falsa e deve-se às traduções erradas. Os ocidentais pensam que sabem muito, tentam pôr em termos concretos o que são apenas sussurros abstratos. O Nirvana, então, é o estado em que existe o mal, onde se é como os 3 macacos sábios que não veem o mal, não dizem o mal e não fazem o mal, e quando este não existe há espaço para mais bem, não é mesmo? Pergunta: igrejas, missionários, ocultistas, todos estão atrás do dinheiro, são todos uns aproveitadores, querem despojar-nos, nós, pobres, que temos de ganhar a vida honestamente. Agora, diga-me, por que deveria dar, por que deveria preocupar-me com esse velho sistema de dízimos? Que benefício me traria? Resposta: bem, naturalmente, se é assim que pensa, não há nenhum propósito em dar, porque fazê-lo sob essas condições é o mesmo que dirigir-se ao botequim local e comprar uma garrafa de cerveja. Dá o seu dinheiro e recebe em troca um determinado objeto concreto. O dar no sentido espiritual é totalmente diferente, e você simplesmente não pode misturar as duas formas de dar da mesma maneira como se diz que não se pode misturar bebidas. Mas,
Vamos examinar o assunto mais de perto. Todas as igrejas, todas as religiões, admitem a necessidade de sacrifício. Nos tempos primitivos do cristianismo, a igreja achava que dar era essencial ao sacrifício. Nos primórdios da igreja, e mesmo agora na maioria dos países, ela exige 1/10 da renda dos seus fiéis. Na Inglaterra, chamou-lhe o dízimo e sob as velhas leis inglesas, eclesiásticas, naturalmente, a igreja tinha direito a 1/10 dos bens e ninguém escapava, mesmo que não fosse cristão, porque, na realidade, uma pessoa podia ser multada por não frequentar a igreja. Era mais barato ouvir as palavras de sabedoria e contribuir na coleta. Se alguém se esquivasse, pagava mais sob a forma de multa. Era necessário que o povo desse 1/10 dos seus haveres para financiar a igreja. Havia padres de muitas espécies que precisavam ser mantidos. Alguém tinha de pagar e como a igreja estava no poder providenciava para que o senhor e a senhora leigos arcassem com a despesa. E essencial que alguém dê antes que possa receber. Dar é como abrir uma porta. Se não abrimos, não podemos admitir as coisas boas que estão à espera. Se não estamos preparados para dar, não podemos nos colocar num estado de espírito receptivo. Isto, na realidade, é quase um problema de mecânica. Nas épocas anteriores aos ensinamentos cristãos, na alvorada da história, os povos acreditavam no sacrifício porque não seguiam as palavras dos cientistas de Araque, sabiam pela própria experiência que era essencial, e sacrificavam aquilo que lhes era mais caro. Sacrificavam uma criatura de valor, uma carneiro, ou, algumas vezes, um filho. Isto não era feito por crueldade, mas com o pensamento de fazer o que consideravam ser agradável aos olhos de Deus. Pensavam que se oferecessem aquilo que para este tinha um maior valor, mostrariam a Deus o alto valor que davam ao seu agrado. No Oriente, é costume dar-se com largueza aos necessitados. Um monge com seu prato não é apenas um mendigo importuno, a governanta ou a dona da casa aguarda ansiosa que ele bata à sua porta e lhe reservará a melhor comida. Mesmo em muitos lugares da Índia, onde a pobreza é extrema, as pessoas separam comida para um monge que apareça. Isto envolve um considerável sacrifício e significa estarem sempre no limiar da fome. No entanto, o sacrifício é feito de boa vontade. O monge nunca tem que pedir. Bate a porta, a dona de casa verá, apanhará seu prato e o encherá de comida. Se ela é muito, muito pobre, porá no prato o que tiver disponível e talvez o monge vá a 3 ou 4 casas até que consiga o suficiente. Mas os vizinhos que não forem visitados naquele dia, considerarão isso um sinal de desagrado, porque sabem qual mérito obtido por quem dá, particularmente quando isto significa um sacrifício. Desviando-me outra vez, isto é um dos meus vícios que talvez elimine no Nirvana. É deplorável que muitos se assustem à simples menção de dinheiro, se bem que na realidade gostem muito dele. Esperem obter o conhecimento dos séculos sem pagar uma tostão por isto. Que uma pessoa tenha vida longa, estude todo o tempo e transmita a sua sabedoria, tudo que obteve, a troco de nada, apenas para ter um bom nome, suponho. Mas, o que aconteceria se você quisesse estudar medicina ou ser agente funerário? Isto seria horrível, não? Suponhamos que quisesse estudar alguma coisa, pagaria para obter o conhecimento necessário, mas, quando se trata de ocultismos, então, toda a gente pensa que vai obtê-lo de graça. Esquecem-se que mesmo aqueles que têm conhecimentos ocultos precisam viver, comer, vestir-se, a não ser que queiram ser autuados por imoralidade, e, se estão tão ocupados em aprender e ensinar, não podem ganhar a vida. Como vão alimentar-se e vestir-se? Sacos de estopais cinzas já caíram de moda e parece que há falta de folhas de figueira. No Oriente, os eremitas não ganham dinheiro porque não há disponível. As pessoas não pagam pelos ensinamentos porque na maioria das vezes não podem, retribuem, portanto, em serviço. O estudante que fornece a comida e as roupas, o professor dá os ensinamentos e assim vivem cada um conhecendo e partilhando as dificuldades do outro e fazendo concessões. Mas, no mundo ocidental, onde o comércio impera e onde uma libra esterlina e $1 são quase tão bons quanto Deus, isto é tudo que interessa. Se você não tiver dinheiro, então é um impostor ou um fracassado. Tive algumas experiências notáveis neste assunto, talvez apareçam em um outro livro,
quando contar as minhas experiências com a imprensa e algumas pessoas invejosas da Alemanha e de outras partes. Mas, agora, voltemos ao ato de dar. É necessário dar para receber. As pessoas pedem, rezam, para obter dinheiro, saúde, não importa o que, pedem para que lhes seja dada alguma coisa, nunca dizem que querem dar, e é um fato que se alguém está sempre a pedir torna-se servil como um cão que quer apenas um afago da mão do dono. Há uma lei oculta que diz que não se pode receber sem primeiro dispor-se a dar. Imagine que esteja num quarto com a porta e as janelas fechadas, não trancadas à chave, apenas fechadas. Se quiser, pode imaginar a porta e as janelas feitas de papel fino. Do lado de fora, empilhadas em sacos, prontas para serem levadas, estão joias e riquezas dignas do resgate de um rei ou mais. Tudo o que você sonhou ou quis. No entanto, não poderia empurrar aquela porta, não poderia de maneira nenhuma chegar às joias, que seriam suas se quisesse. Sem fazer o primeiro movimento simples, que seria empurrar a porta, não obterá nada. Naturalmente isto é simbólico, o ato de abrir a porta significa o dar, e a não ser que alguém dê de boa vontade, está fechando a porta a qualquer possibilidade de obter o que deseja, não apenas feche a porta, mas passa a chave, ou em uma tranca e empurra a mobília contra ela, para que não seja aberta. Quem está sempre a pedir sem dar, é uma pessoa insatisfeita, frustrada, que não conhece o seu caminho na vida, que procura algo, mas não com muito esforço, que está à espera que outros façam tudo por ela, mas não está disposta a despender um mínimo de energia para que a coisa se resolva mais rapidamente. É frequente um homem ou uma mulher ir a um metafísico em busca da cura para alguma doença, talvez causada por seu excesso de imaginação. Bem, neste caso, a pessoa que procura auxílio deve estar disposta a dar cooperação, por exemplo. Porque ninguém pode ser curado sem cooperar e estaria perdendo tempo em ir a um metafísico ou qualquer outra espécie de médico. E assim, tantas pessoas dizem, bem, duvido que me cure, ou outras palavras do mesmo teor. Você pode dizer como muitos, bem, que tenho para dar. Não sou rico, como posso dar? Trabalho muito para conseguir o que tenho, não vou dá-lo a alguém que se senta e faz comentários sabidos. A resposta é, a não ser que esteja pronto a dar de boa vontade, está no caminho errado, deveria voltar, em vez de seguir em frente. Para os que estão realmente se esforçando, a resposta é, se você não tem dinheiro, pode dar sob forma de serviço, em carinho e cuidados a alguém que necessite. Se algo de bom lhe foi feito, por que não dar algo de bom a outra pessoa? Nada recebemos sem retribuição, só ganhamos aquilo que pagamos. Você não esperaria receber um carro de luxo se estivesse preparado para pagar apenas por uma bicicleta. Mas, existe muita incompreensão sobre o dar. As pessoas pensam, eles estão sempre pedindo, sempre querem isto e aquilo, não podem ser boas coisas se estão sempre a querer dinheiro. É muito fácil recostar-se e pensar, o que é que já não quero, do que é que já cansei, de que posso me livrar para diminuir um monte de lixo. Já sei. Vou dar aquela coisa velha porque, então, estarei justificado em comprar uma melhor. Isto é inútil, uma perda de tempo, uma zombaria. Não adianta dar aquilo que não envolva sacrifício, que não acarrete uma perda. Algumas pessoas nasceram para o dinheiro, então deixemo-las dar alguma coisa em prol de uma boa causa, porque não importa quanto dinheiro um homem amontoe durante a vida, não poderá levar um só tostão deste mundo. Ninguém até hoje conseguiu levar um objeto material para além do que chamamos o véu da morte, mas todos levamos os ensinamentos que adquirimos através das nossas experiências na Terra, levamos um extrato de tudo que absorvemos. Quanto mais aprendemos, e quanto mais aprendemos de bem, mais ricos seremos quando formos para o que é verdadeiramente a grande realidade, onde aqueles que só buscaram dinheiro para sua própria exaltação nesta vida nada possuem quando já não o têm. Se tem poder, então ajude aos outros, porque aquele só lhe é emprestado para ver como você o utiliza. O homem das multidões, o líder de um país, nem sempre é um homem bom e sim alguém a quem foram dadas condições a fim de que aprenda. Vamos lembrar, também, que aqui somos como atores num palco usando a roupa que nos convém no momento, da mesma maneira que usamos os pertences de um teatro para podermos viver o papel que nos é destinado. Lembrem, também,
Que o príncipe de hoje é o mendigo de amanhã e o mendigo de hoje, o príncipe de amanhã. Não importa quão rico e poderoso alguém tenha sido nas vidas anteriores, quando vem pela última vez a esse tempo da existência encontra problemas, falta de conforto, privação e incompreensão. Isto porque vem para acertar as peças e pedaços desiguais, para pagar todas as dívidas. É como uma pessoa que vai para uma casa nova e precisa limpar todos os cantos, todas as caves e sótãos da casa velha. Mas, tratemos um pouco mais do sacrifício. Abrão, Moisés e outros, milhões e milhões de outros, praticaram sacrifícios. Sabem o que significa sacrifício? Pensem em sacramento. Bem, que significa sacramento? Sacrifício, naturalmente, somente por seu intermédio pode-se obter o auxílio dos poderes superiores, mas para se sacrificar você tem de privar-se de algumas coisas só para que os outros possam beneficiar-se. O sacrifício pode exigir que se desfaça de alguma coisa que tem apego, mas que seria uma grande bênção para outros ou para ajudar alguém que não teve a mesma sorte que você. Você é cristã? Se é, lembre-se do que diz a Bíblia, e mais abençoado dar que receber. O dar abre a fonte do nosso potencial para o bem, abre os portões para obtermos aquilo que desejamos. É inútil dar para ser conhecido como uma pessoa santa, de boas intenções. É inútil ter as suas doações de caridade publicadas nos jornais, porque isto não seria dar, mas comprar, estaria comprando publicidade para si. Pensemos que até darmos aquilo que envolva esforço, sacrifício, perda, não poderemos receber nada que vale a pena. Assim, não valerá a pena dar? Pergunta. Dizem que as pessoas têm imperfeições que impedem seu progresso no caminho da ascensão. Quais são as principais falhas que retardam o progresso? Resposta. Muito bem, vamos examinar alguns desses defeitos. Sem dúvida, podem encarar os erros com um espírito de imparcialidade científica porque todos que me leiam estão a caminho de eliminá-los ou já o fizeram. Precisamos examinar tanto os defeitos como as virtudes. Afinal, os médicos examinam os cadáveres e os dissecam para se esclarecerem e aprenderem com as imperfeições e a podridão que encontram. Um dos principais defeitos é o escândalo. O escândalo é a sabotagem da alma, não a da vítima, mas a da pessoa que origina e alimenta o escândalo. As pessoas adoram o escândalo, dizer coisas que reduzam a cinzas o bom caráter de outra, se não há verdade no que dizem, isto as faz sentirem-se ainda melhor. Sou tão bom quanto ele. Por que deveria ele escapar ileso? Com certeza deve ter falhas. Acontece em alguns países que alguém não pode ser processado por difamação ou calúnia, se estiver dizendo mentiras, mas só se estiver repetindo a verdade. Assim, as pessoas gostam de escândalo, de injuriar com palavras aqueles que não têm coragem de atacar fisicamente. O escândalo, os boatos mentirosos, são um ataque perfídio e malvado à alma de alguém, porque repetindo diz que me disse e inventando boatos e mentiras, danifica as suas próprias cargas elétricas, o que é o mesmo que tomar um veneno para a alma. O perjúrio é outro vício que prejudica o autor, eventualmente, muito mais do que o injuriado. As pessoas ouvem os boatozinhos, um pouquinho de escândalo, mas não é suficiente, nem bastante sujo. Então, acrescentam um pouco mais para torná-lo pior, e passam-no adiante como um fato para outra pessoa que acrescenta outro tanto. Isto prejudica a alma do autor. Frequentemente, a inveja, outro grande vício, é a causa do boato. Um homem simplesmente não pode suportar a visão de outro, tem inveja do seu sucesso imaginário, então trabalha para pô-lo no seu lugar, começa uma campanha de murmurações ou o condena com falsos elogios. É fato que uma pessoa pode prejudicar outra imensamente dizendo, bem, suponho que ele se esforçou o máximo, afinal devemos dar-lhe crédito por isso. Então, para um ouvinte descuidado, este indivíduo ganha uma reputação de ser um homem razoável que elogia mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Um outro vício é a cobiça. A cobiça é análoga à inveja. O Sr. X está terrivelmente invejoso do sucesso do Sr. Y. O Sr. X é ganancioso, faminto de dinheiro, como se diz em alguns países, e a cobiça alimenta a inveja. Quanto mais invejoso se torna o Sr. X, tanto mais ganancioso. Tudo isto é um veneno mortal para a alma, que é uma coisa real, como já deveriam saber. Quando favorecemos o escândalo, o perjúrio, ou damos lugar à cobiça e à inveja,
estamos fazendo uma carga contrária à nossa alma, e isto, realmente, pode nos magoar. O nirvana é a eliminação de coisas como a inveja e a cobiça, o escândalo, etc. E a melhor maneira de progredir é lembrar-se do ditado: fazer com os outros como gostaria que lhe fizessem. Pergunta: compreendo que há pessoas que pegam numa pedra, numa cigarreira, ou no lenço, e podem obter impressões sobre o dono de tais objetos. Como é feito isto? Resposta: você está se referindo à psicometria, que é receber impressões táteis que numa parte oculta do cérebro são transformadas em imagens ou visões. Agora poderá perguntar-se como é possível apanhar impressões de um objeto inanimado, mas vamos tornar isto mais claro, dando-lhe um pequeno exemplo. Suponhamos que alguém tenha estado segurando uma moeda. Esta adquiriria o calor da mão dessa pessoa, e se fosse colocada sobre uma mesa com outras moedas, você não teria dificuldade em descobrir qual a que fora segurada. Seria a que tivesse algum calor. Isto é apenas uma coisa física, mas lhe mostrará que há impressões. Se quiser tentar a psicometria, deveria, primeiramente, retirar-se para o seu santuário ou quarto de meditação. Comece como se fosse meditar, e então, pegue um objeto cuja história deseje conhecer, segure-o na mão esquerda e deixe-o descansar de leve sobre a palma da mesma mão. Procure deixar a mente vazia ou receptiva. Pode sentir que não sabe o que buscar, o que esperar, como proceder. Bem, sente-se e não faça nada. Imagine que tem um grande quadrado negro diante de si, e que nele aparecerão imagens. Primeiramente, você receberá impressões e não imagens. Pode sentir que alguém está infeliz ou feliz, pode perceber lampejos vagos de algum ambiente específico que não é o seu. Ficará, então, inclinado a duvidar que esteja recebendo alguma coisa. Mantenha o objeto enrolado quando não estiver em uso, para que outros não o toquem, e pratique. Você terá de fazer repetidas tentativas, antes que possam perceber quanto é sua imaginação e quanto é seu poder psicométrico. Faça isso diversas vezes, toda noite, durante uma semana, e descobrirá ao fim desse tempo, que tem algumas conclusões definitivas sobre o objeto. Se, depois de alguns minutos, não conseguir nenhuma impressão sobre o objeto, coloque sobre a têmpora esquerda ou direita. Se não funcionar, experimente a nuca. É possível que você seja canhoto de natureza, e neste caso use a mão direita em vez da esquerda. Mas o principal é experimentar em diferentes posições: mão esquerda, mão direita, têmpora esquerda, têmpora direita, nuca. Deixe a mente vazia e tente visualizar as impressões que estão sendo transmitidas pelo objeto. Lembre-se de que quando você vê uma pedra na estrada ou um pássaro no céu, seus olhos não chegam até lá. O que você recebe são as impressões ou vibrações transmitidas por eles. Neste caso específico, embora você receba impressões, chamas de visão. Em psicometria, onde também recebe impressões, você vai além da superfície e colhe suas sensações visuais na parte oculta do cérebro. É uma questão simples de prática. A melhor maneira de praticar é arranjar uma pessoa de quem goste verdadeiramente, pedir-lhe que apanhe uma pedra na praia, lave-a cuidadosamente com água corrente, encoste a testa e pense com atenção numa mensagem para você como apanhei esta pedra numa segunda-feira, ou o dia que for. Então, que embrulhe a pedra num papel fino e lhe dê sem mais tocá-la. Se praticar com coisas assim, logo verá que a psicometria funciona. Pergunta: o senhor não é cristão, não foi criado na Bíblia, o que pensa dela? Resposta: bem, tem de lembrar-se, para começar, que a Bíblia foi escrita muitos e muitos anos depois dos acontecimentos que são relatados. E ainda, que foi traduzida, mal traduzida e retraduzida muitas e muitas vezes. O grande sacerdote fulano de tal exigiu uma nova tradução, então aparece alguém com uma, ou então o rei James I, ou outro, decidiu que queria uma tradução autorizada. Apesar disso, ela contém muito de verdade, porque a verdade nunca morre, pode ser ocultada até certo ponto, mas para os que sabem discernir, está sempre lá. Na questão da Bíblia, há estranhos registros escritos nas línguas misteriosas da idade pré-histórica, mas nem sempre se pode tomá-los pelo seu valor aparente. Você não poderia tomar os manuscritos exatamente como se apresentam, não pode interpretá-los literalmente, teria de usar uma simbologia.
A Bíblia é um livro esotérico e, naturalmente, está ligado ao sistema simbólico dos hindus, caldeus e egípcios. Cristo foi ao Tibete depois de passar pela Índia e estudar suas religiões. Na realidade ele estudou no Tibete, regressou ao mundo ocidental como uma religião basicamente oriental, mas adaptada ao ocidente. Se duvida, lembre-se de que se estudar os sistemas hindus encontrará os mesmos grifos e números e se ao menos esses cientistas desgraçados lessem a Bíblia corretamente, tendo em mente a antropologia, a etnologia, a cronologia, a fisiologia e tudo mais, teriam uma maior compreensão da história, porque a Bíblia é um auxiliar precioso para o estudo das eras passadas. Mas, antes que se possa ler a Bíblia, é necessário saber tudo sobre os hierofantes caldaicos, pelos quais se adquire o conhecimento da Cabala. Se estudarem cuidadosamente os primeiros 5 livros do Velho Testamento, descobrirão que registram lendas e são uma dissertação bastante útil sobre as fases filosóficas da cosmogonia. Todos conhecem a história de Moisés e como ele foi encontrado entre os juncos pela filha do faraó. Bem, pode interessar-lhes saber que tudo isso aconteceu 1000 anos antes, porque há certos azulejos conhecidos como azulejos babilônicos que contam a história do rei Sargami. Ele viveu antes de Moisés, muito tempo antes, na realidade 1000 anos antes, e a história de um menino encontrado entre os juncos era a sua história. O livro do Êxodo não foi escrito por Moisés como geralmente se acredita, mas foi coletado de várias fontes anteriores por Ezra. Com relação a isso, o livro de Jó é o mais antigo do sistema hebreu e, certamente, é anterior a Moisés. E ainda mais, qualquer das grandes histórias da Bíblia, tais como a criação, a queda do homem, a culpa da mulher, o dilúvio, a Torre de Babel, foram escritas muito antes da época de Moisés. Essas histórias são na realidade versões posteriores daquilo que os arqueólogos chamam de manuscritos caldaicos. Os judeus adquiriram suas primeiras ideias sobre a criação, de Moisés, que por sua vez as obteve dos egípcios, e todas elas foram tiradas dos registros caldeus acádicos e reescritas por Ezra. Vocês encontrarão que Deus é o Logos. E que a Bíblia, na realidade, começa com uma má tradução onde se lê: no começo Deus criou o céu e a terra. Isto não se referia à terra física, mas ao superior e ao inferior, ao visível e ao invisível. Há muitas discrepâncias. Consideremos, por exemplo, a primeira parte do Gênesis. Deus disse que haja o firmamento, e um segundo Deus obedeceu e fez o firmamento. O primeiro Deus disse que haja luz, e o segundo Deus fez a luz. De onde se depreende que Deus comanda outros deuses que lhe deviam ser inferiores, por cumprirem suas ordens. Que haja luz. Isto não significa a luz do dia, a luz do sol ou a luz artificial, e sim a luz espiritual. Significa elevar a alma do homem das trevas, para que ele se aperceba da grandeza de Deus. E ainda, Adão não foi o primeiro homem. A Bíblia nos diz isso porque em Gênesis 4,16 a 17, Caim foi à terra de Moabe com a intenção de comprar uma esposa. Ora, se Adão foi o primeiro homem, qual a finalidade de Caim ir a Moabe buscar uma esposa se não houvesse nenhuma? Na realidade Adão é composto de 10 sepirot, e, naturalmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o trio superior no mundo arquetípico, enquanto o segundo Adão é uma composição esotérica, que representa os 7 grupos de homens, os 7 grupos da humanidade que, assim, formaram a primeira raiz da raça humana. Existiram Atlântidas que fizeram muita pesquisa. Se você ler a Bíblia, como deve, isto é, esotericamente, descobrirá que as 7 chaves que abrem os mistérios das 7 grandes raízes das raças, remontam a maus tempos da Atlântica. Assim, os egípcios obtiveram informações dos Atlântidas, os judeus dos egípcios, alterando-as um pouco e passaram-nas aos cristãos que pegaram toda essa informação, distorceram-na consideravelmente, os tradutores para o latim acertaram as arestas dos comentários e fizeram-na encaixar nos novos ideais e ideias cristãs. Da mesma maneira que hoje em dia os políticos alteram a história para beneficiar seu próprio país. Direi mais alguma coisa sobre religião adiante neste capítulo, mas sobre a Bíblia já é suficiente. Pergunta: o Senhor acredita na história do Jardim do Éden? Escreva-me dizendo o que pensa ser o seu significado real. Resposta: em resposta à sua pergunta acima,
Acabei de dizer que terminei com a Bíblia, no momento. Bem, teremos de reabrir a questão para responder a sua pergunta, que creio referir-se à lenda sobre o Jardim do Éden, se acredito na queda de Adão e Eva, e se ela foi causada pelo interesse na diferença entre os seus corpos. Em outras palavras, ao ler a pergunta, se penso que o sexo foi a ruína da humanidade. Não, é claro que não. Acho que tudo isso é tolice. No tempo do Papa Gregório, frequentemente chamado o Grande, a vasta biblioteca palatina contendo muitos manuscritos foi destruída. Havia papiros que remontavam quase aos primórdios do cristianismo. A biblioteca foi destruída. O Papa achava que os homens estavam aprendendo demais, e se os homens aprendessem mais que os padres, representariam um perigo para estes, pois fariam perguntas que os padres teriam dificuldade em responder. O Papa Gregório achou que os homens deviam recomeçar sem o benefício dos escritos de outros. Teve também uma ideia de que o momento era oportuno para reescrever a história do cristianismo e editá-la de tal maneira que o poder dos padres não ficasse diminuído. Assim, as bibliotecas foram queimadas e manuscritos inestimáveis perderam-se para a média dos homens. Alguns deles, em duplicata, foram escondidos em cavernas em outras partes do mundo, mas para os que têm acesso ao registro acásico todo o conhecimento está sempre disponível. No caso de Adão e Eva, devemos lembrar-nos de que o chamado pecado original não foi o sexo, não tinha nada a ver com o corpo físico, era uma coisa abstrata. O pecado original foi o orgulho, o falso orgulho, pessoas inferiores a quererem igualar-se aos deuses. O homem e, naturalmente, a mulher julgaram-se iguais a Deus e rebelaram-se contra ele. O Jardim do Éden era a jovem terra, que então se tornava apropriada para abrigar uma nova raça, a humana. Compreenda que já existiram muitas raças na Terra, muitas formas de vida. Antes que o homem, como o conhecemos, aparecesse nesta Terra, havia outra raça semelhante, não macacos peludos como popularmente supõe-se, mas um tipo completamente diferente, habitando continentes muito submersos no oceano, para que outros pudessem aparecer e outras nações se formassem. Esse povo era diferente. Tinham traços anatômicos algo diverso dos nossos, sobre os quais não precisamos nos estender. Sua pele era púrpura e eram maiores e mais altos que os seres humanos do presente. Eram inteligentes, talvez demasiado inteligentes para o seu próprio bem, e viviam no chamado Jardim do Éden. De acordo com os registros antigos, a Terra era uma colônia povoada por entes vindos de muito distante, de além do nosso universo. Ao tempo do Jardim do Éden, os supervisores, que eram gigantes, de acordo com a percepção humana, vieram à Terra verificar a nova raça de homens, o povo púrpura. Eram, na realidade, uma vez e meio o tamanho do povo da Terra, daí termos uma memória racial da época em que deuses e gigantes andavam pela Terra. Os supervisores, que, afinal de contas, eram apenas humanos de um tipo diferente, confraternizaram muito livremente com o povo púrpura da Terra e tornaram-se tão demasiado amistosos, que os terrenos inferiores começaram a ter uma noção exagerada da sua própria importância. Pensaram que, se os deuses se associavam a ele, é porque deveriam ser maravilhosos. E, assim, ficaram impressionados com as armas e aparelhos muitíssimos estranhos dos deuses, com as caixas que mostravam imagens e produziam vozes e música vindos do éter. Conspiraram e planejaram derrubar os deuses, os supervisores, e obter tudo aquilo para eles próprios. Veículos conhecidos como os carros dos deuses relampejavam pelo céu dia e noite. Os deuses estavam ocupados percorrendo a nova terra, verificando o bem-estar do povo, mas ainda tinham tempo para confraternizarem. Idealizaram um esquema pelo qual uma jovem, que agradava particularmente aos deuses, deveria tornar-se ainda mais atraente a um certo supervisor. E o plano era que, enquanto os deuses estivessem ocupados, como poderíamos dizer, os homens os matariam. Os deuses tomaram conhecimento do plano e de que a humanidade era muito falha, de que tinham pensamentos traiçoeiros, ansiavam pelo poder e tinham orgulho, falso orgulho. E assim, a humanidade foi expulsa daquele lugar particularmente agradável. Em outras palavras, foi expulsa do Jardim do Éden pelos anjos de espadas flamejantes. Agora, pensem, suponhamos que um selvagem que nunca viu um avião a jato visse um deles passando no céu, roncando como uma tocha ardente,
não seria um carro dos deuses. Suponhamos que visse uma arma sendo disparada, visse a fumaça e talvez uma chama saindo do tambor, não pensaria ser uma espada flamejante. Precisava dar-lhe um nome e não conhecia um revólver. Uma espada flamejante serviria. Chegou até nós através dos livros de história e tudo mais. No curso do tempo, a evolução natural da Terra provocou terremotos e tremores, fez com que continentes submergissem e emergissem. A maior parte da humanidade foi destruída nas várias catástrofes e calamidades, mas alguns escaparam refugiando-se nas terras altas. Alguns deles, na realidade, continuaram a viver de acordo com a memória ancestral. Por exemplo, já viu alguma vez um nativo da África que não fosse preto, mas quase purpura escura? Pense nisto. Concordará que já há no mínimo 3 raças na Terra, a preta, a amarela e a branca. São 3 raças diferentes e há bastante dissensão entre elas, dissensão racial, como se cada uma considerasse a outra uma intrusa. Assim, voltando ao Jardim do Éden, descobrimos que os deuses quando andavam na Terra eram bons e cheios de consideração. Naturalmente, não eram deuses, mas supervisores de fora deste universo. A humanidade tentou aproveitar-se deles, e o pecado original não foi o sexo, que é uma função natural, mas o orgulho e a rebelião. É com acento circunflexo claro que a Igreja, ao tempo do Papa Gregório, e de fato, muitas vezes na sua história, tem tido uma grande fobia ao sexo. Não contra o orgulho. E porque convinha aos seus propósitos, disseram que a queda do homem se deu através da mulher porque a mulher o tentou com o sexo. A mulher era uma pecadora, uma tentadora, sempre a transgressora. Não há nada na Bíblia, nem na crença cristã verdadeira que o corrobora a afirmação de que a queda do homem foi através do sexo. O próprio Cristo nunca se opôs às mulheres. Nunca pensou que a mulher fosse uma criatura inferior que devesse ser tratada como um cachorro ou coisa pior. Santo Agostinho e muitos outros aproveitaram-se da reescritura da Bíblia para pregar muito e mais violentamente contra o sexo. Agostinho era um daqueles que se opunham terrivelmente ao sexo mesmo no casamento. Talvez valesse a pena incluir aqui um pensamento de que não há quem faça maior oposição à bebida do que o bêbado regenerado, e não há maior oponente ao vício, assim chamado, do que aquele que o deixou. 12. Religião e ciência. Pergunta: o que pensa da religião? Resposta: pelo amor de Deus. Pensei que, por ora, já tivesse fechado a Bíblia, mas devo dizer que, naturalmente, sou a favor da religião. Há pouco tempo atrás, recebi uma carta de um seminarista que me censurou. Num dos seus livros, o senhor se refere à Convenção de Constantinopla no ano 60. Não encontro menção na Bíblia. Houve uma Convenção de Constantinopla no ano 60. Não existe referência na Bíblia atual, porque as autoridades da Igreja já reescreveram sem número de vezes. Mesmo agora há reuniões frequentes em Roma para decidir o que deve ser ensinado e o que deve ser suprimido, que seita religiosa deve ser reconhecida e qual deve ser afastada. A religião está em constante reforma. É claro que os ensinamentos de 2000 anos atrás não são necessariamente os mais adequados ao momento, precisam ser atualizados para preencherem os requisitos modernos. O meu amigo seminarista escreveu-me algo consternado e até um tanto aborrecido dizendo que o enganei. Tive o prazer de responder-lhe afirmando que não eu, mas seus superiores o enganaram. Ele deveria consultar os livros e os papiros e tirar suas próprias conclusões. Não estou tentando mudar a religião de ninguém. Creio em Deus e, ainda que o chame por um nome diferente daquele usado pelos cristãos, judeus ou muçulmanos, creio em Deus e estou certo de que a religião é necessária, dá-nos disciplina mental e espiritual. Se, hoje, a religião fosse mais difundida haveria menos delinquência juvenil. Sou pela religião, e a favor dos sacerdotes, desde que ensinem a verdade e reconheçam que todos têm direito à sua própria crença. Há algum tempo atrás, na Europa, atravessava a rua em traje budista para apanhar um táxi. Um sacerdote de uma certa seita viu-me e quase desmaiou, como se defrontasse o próprio diabo. Persignou-se diversas vezes e afastou-se rapidamente, com total falta de compostura. Contemplei-o divertido. Creio que a melhor regra seja: fazei como gostarias que vos fosse feito. Não faz diferença a maneira como um homem se veste, quer seja um sacerdote católico ou um rabino, se é um homem bom,
eu o respeito. Se é um impostor em vestes sacerdotais, então o desprezo ou apiedo-me de que não compreendo o mal que faz a si próprio. Porque os sacerdotes de qualquer seita têm uma responsabilidade enorme. As pessoas que os procuram esperam ajuda e verdade. A maior parte do que é ensinado na religião, qualquer uma, não apenas no cristianismo, até mesmo na história, é alterada para melhor adaptar-se aos poderes políticos da época ou à própria época. Consideremos mais uma vez Sir Francis Drake. Na Inglaterra é um grande herói, na Espanha, um pirata desqualificado. Qual é o certo? Falemos de algo que nos toque mais de perto. Que tal o Graf Spee? Os alemães o consideravam um navio heróico, tripulado por homens também heróicos, mas, para os americanos e os ingleses, era um navio pirata que pilhava pacíficos navios mercantes. Portanto, os ingleses destruíram o orgulho da marinha alemã. Qual dos dois estava certo? Os alemães ou os ingleses? Na Alemanha, a história foi destruída e reescrita. Na Rússia, se acreditarmos nos livros de história atuais, a maioria das grandes invenções do mundo são russas. Pergunto-me se Henry Ford seria chamado Ford aqui na Rússia. Li que os russos dizem ter inventado o avião, o telefone, o automóvel e a palavra não, Nietzsche. São também os autores da Guerra Fria. Entretanto, não estamos tratando de política e direi que o perigo não está na Rússia, mas na China. Assim, não creia no que está impresso, mas pense por si próprio e se quiser algo mais forte que o pensamento, se não pode frequentar as grandes bibliotecas do mundo, trate de viajar no astral. Quando fizer isso poderá consultar o registro acásico e este não pode ser alterado, não há maneira de apagá-lo nem de ocultar o verdadeiro conhecimento. Está à disposição daqueles que têm olhos para ver e orelhas para ouvir. As religiões são realmente muito engraçadas, se esquecermos que são apenas uma disciplina mental e espiritual. Umas dizem que não se pode comer carne de porco, outras que não se deve comer carne às sextas-feiras. Uma diz que o corpo deve estar coberto do pescoço para baixo, deixando o rosto aparecer. Outra diz que se pode andar tão nu quanto um ovo cozido, desde que o rosto esteja coberto. Digo, faça como gostaria que lhe fosse feito, esta é a melhor religião de todas. Pergunta: o senhor diz coisas desagradáveis sobre os cientistas, mas não acha que só eles nos podem salvar? Resposta: bem, depende do que chame de cientistas. Creio que muitos dos chamados cientistas são apenas espanadores de assentos. Gente como Royce, da Rolls-Royce, Edison, Ford e alguns outros, realmente, o eram. Não estiveram em escolas que cimentassem o seu pensamento em fundamentos de pedra. Em outras palavras, nunca foram condicionados a pensar que algo era impossível. Assim, saíam e faziam o impossível. Muitas universidades especializavam-se em ensinar a seus estudantes que, salvo se o professor Corpo de Cão ou o professor Bigodes Felinos o façam, ninguém mais o pode fazer. Tudo isto é tolice. Acho que o cientista instruído é um perigo porque é instruído a acreditar que nada pode ser feito, se ele ou os seus colegas não o fizerem. Alguns julgam que nas questões dos mundos paralelos eu deveria ter citado Einstein. Mas por que deveria fazê-lo? Posso assegurar, aos que estejam interessados, que existem livros sobre Einstein e suas teorias, e recomenda-se, a quem queira aprendê-las, que compre os livros adequados e as estude. Einstein lidava com teorias que elaborava de acordo com os fatos disponíveis na época, mas não devemos nos deixar desviar pelo que pareça óbvio, porque o óbvio nem sempre é tão óbvio. Por exemplo, um cientista estudava o comportamento das pulgas, e pensava que podia correlacionar seus padrões psicossomáticos com os dos seres humanos. Afinal de contas as pulgas dão-se excepcionalmente com o sangue humano, e o nosso cientista deu início, na minha opinião, ao estudo de um processo comichoso. Com muito cuidado e gasto de tempo, treinou uma pulga de tamanho médio, para pular sobre uma caixa de fósforo toda vez que ordenasse, vá. Então, quando a pulga captou a ideia, o cientista arrancou duas de suas pernas. Vá, disse ele. A pulga pulou outra vez e conseguiu repetir o feito, se bem que não com tanto sucesso quanto anteriormente. O cientista rosnou satisfeito e arrancou outras duas pernas. Vá, disse. Debilmente, a pulga obedeceu e o cientista acenou em aprovação. Apanhando a pulga,
arrancou as duas últimas pernas. Infelizmente, agora que já não tinha pernas, ele podia gritar vá quanto quisesse porque ela não se movia. O cientista, depois de muitas tentativas, balançou a cabeça velha e sábia e escreveu no seu relatório: a audição da pulga está localizada nas pernas. Quando perde duas, não ouve tão bem e, consequentemente, não pula tão alto. Quando perde todas as 6, torna-se completamente surda. Não queiramos estar na posição do cientista, que tentou estudar as pulgas. Não permaneçamos cegos ao óbvio. Se Einstein tiver razão, nunca haverá realmente viagens espaciais. Demoraria demais, segundo o qual ele defendia, isto é, a teoria de que nada pode deslocar-se mais rápido do que a luz. Como a luz dos planetas distantes pode levar séculos e séculos para nos alcançar, se a sua teoria estivesse correta nunca poderíamos aspirar a atingir outros planetas. Felizmente, Einstein não está certo. Felizmente, está certo, apenas, se considerarmos a informação que possui ao tempo da sua teoria. Consideremos o mundo no ano de 1800. Que diremos? 1863, em vez de 1963. Estamos em 1863, então. Os cientistas nos dizem que o homem nunca poderá deslocar-se a mais de 30 milhas por hora, porque fazê-lo seria arrancar o ar dos pulmões. Não era possível. Logo, 30 milhas por hora é o mais rápido que alguém pode deslocar-se. Não poderá haver aeronaves no céu, somente uns poucos balões de ar quente para isso. Presumivelmente, haverá muitos oradores, conferencistas, e críticos de conferencistas, e só aí teríamos uma fonte inesgotável de ar quente, suficiente para lançar muitos balões. À medida que o homem desenvolveu inclinações mais letais e novos instrumentos de guerra, descobriu que poderia sobreviver ao limite das a 30 milhas horárias, e mesmo atingir 60, quando as ferrovias foram instaladas por George Stephenson, julgou-se haver atingido o máximo em matéria de velocidade. Realmente, na Inglaterra, os automóveis eram considerados veículos tão perigosos que tinham de ser precedidos por um homem a pé, acenando uma bandeira vermelha. Mas, acredito que os carros já tenham ultrapassado este estágio, e andem um pouco mais rápido, quase tão rápido quanto nesta parte do mundo. Há pouco tempo atrás, apareceu a teoria de que o limite absoluto da velocidade era aquele imposto pelo som. Cientistas conceituados declaram que ninguém poderia deslocar-se mais rápido que o som. Era impossível. Agora, estão sendo construídas aeronaves de passageiros que podem excedê-la. Os aviões de guerra, constantemente, deslocam-se mais rápidos que o som, deixando na sua esteira janelas quebradas e imprecações dos seus donos indignados. Felizmente, os pilotos estão além da velocidade do som e a vituperação só os alcança quando desembarcam no aeroporto e encontram o seu comandante sapateando de raiva com as mensagens recebidas. Descobrimos, então, que a velocidade do som não é o limite, podemos nos deslocar mais rápido. No entanto, não faz muito tempo, gente como Einstein dizia que o homem não poderia fazê-lo. Se ficou provado que estavam errados na sua presunção, porque Einstein não poderia também estar errado na sua teoria de que a luz é o limite absoluto da velocidade. Quando as pessoas viajarem a uma velocidade maior que a da luz serão capazes de verem um ao outro e o que está diante deles. A única diferença é que as coisas apresentarão uma cor diferente, o que será bastante interessante. Creio que é o mesmo que ver o rosto artificial das mulheres sob uma luz fluorescente ou de sódio. A questão é que viajando a uma velocidade maior que a da luz, a pessoa estará se aproximando da clarividência e verá as coisas em 4 dimensões em vez de 3. Gostaria de citar, aqui, o que grandes cientistas disseram a respeito da Terra. Que era plana. A mitologia antiga afirmava que a Terra era plana e estranhos demônios escondiam-se na sua periferia. A minha experiência demonstra que a maioria dos demônios vivem nesta Terra. Agora, ninguém acreditaria seriamente que a Terra seja plana. É crença geral que a Terra seja uma coisa mais ou menos redonda e já enviamos observadores em pequenas naves para verificarem isso. Assim, podemos afirmar que a maior parte das vezes a ciência tem errado. Infelizmente, líderes religiosos consideraram uma ofensa punível com a morte dizer que a Terra era redonda e, não faz muito tempo,
As pessoas eram queimadas na fogueira por dizerem mesmo. Mas suponho que algum dia, temos de morrer, e há sempre o consolo de que quando se está completamente rodeado pelo fogo, morre-se sufocado antes que as chamas nos alcancem. Não que isto seja um grande consolo para a vítima amarrada à estaca. Se vamos admitir